E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu vou dar algumas dicas para você que está querendo começar a se informar sobre a vida de Van Gogh. Então, se você é fã de Van Gogh, como eu sou, você vai começar a receber algumas dicas de coisas mais básicas ou de livros mais básicos que você pode começar a ler e se informar sobre Van Gogh. E não existe, talvez, nada mais básico, mais simples e mais acessível do que essa história em quadrinhos. Olha que legal isso, ó. Você tem uma HQ em linguagem pop com desenhos lindos e é muito interessante esse livro chamado Vincent, a história de Vincent Van Gogh. A artista é Barbara Stock. A editora é LPM Editores. É um livro disponível em língua portuguesa. Ele tem informações bem básicas e bem simples sobre a vida de Van Gogh, para quem nem gosta tanto assim de ler, mas consegue se entusiasmar com uma história em quadrinhos ou com os desenhos. De qualquer forma, nos balões e fora dos balões de fala, existe bastante informação. A gente percebe que a artista fez um bom trabalho de pesquisa sobre a vida de Van Gogh. Inclusive, além dos diálogos que são relativamente fiéis ou plausíveis, vamos dizer assim, quer dizer, os diálogos são bastante razoáveis, compatíveis com aquilo que de fato o Van Gogh experimentou em vida. A HQ traz várias transcrições de trechos de cartas do Van Gogh. A gente sabe que o Van Gogh é um artista que produziu muita informação sobre si. O Van Gogh escrevia muito, produziu muitas cartas. Hoje nós temos acesso a todas essas cartas. Mais pra frente eu vou falar sobre isso com você. De qualquer forma, você vai encontrar alguns trechos já de cartas do Van Gogh aqui nessa história em quadrinhos. Então fica aí a primeira dica, um texto bonito, divertido e bem simples e acessível. Eu tenho também uma outra biografia de Van Gogh, também publicado pela editora LPM. Vocês devem conhecer, uma edição de bolso com várias biografias de artistas ou de outras figuras famosas. Essa aqui é do Davi Aziot, Van Gogh, simplesmente o título. É uma biografia bastante atualizada, bastante interessante sobre o Van Gogh, vai trazer bastante informação sobre a vida do Van Gogh. Uma coisa muito importante para quem gosta de Van Gogh, eu tenho certeza que se você já gosta dos desenhos, das pinturas do Van Gogh, à medida que você for estudando a vida do Van Gogh, conhecer detalhes sobre a vida dele, você vai ficar mais entusiasmado ainda com esse artista brilhante, ao saber de como ele via a sua própria obra, ao saber as opiniões que ele tinha sobre outros artistas, saber sobre as lutas, as dificuldades que ele enfrentava. E me parece que é um certo lugar comum hoje, quando a gente estuda, por exemplo, os artistas do século XIX, como é o caso do Van Gogh, ou os artistas de forma geral, que esses caras enfrentam uma dificuldade financeira muito grande, não conseguem sobreviver unicamente a partir do seu trabalho artístico e vão viver o desejo e vão ficar tentando a vida toda viver exclusivamente da obra de arte. Então você tem aqui um texto um pouco mais já aprofundado, é um texto propriamente, mas ainda assim é um livro de bolso, relativamente pequeno, com um pouco mais de 300 páginas, já é para você começar a se tornar uma espécie de especialista em Van Gogh. Muito bem. Vamos passar para outro então? Isso aqui é uma coisa muito legal e tem um diferencial interessante. É Van Gogh, obra completa de pintura, da editora Tasken, né, que é uma editora estrangeira, mas esse livro está disponível no nosso país, está disponível no nosso idioma, em língua portuguesa. O grande diferencial desse livro é que você vai encontrar toda a pintura de Van Gogh, o que não é pouca coisa. Van Gogh pintou muito no sentido que ele era um grande artista, mas ele pintou muito também no sentido de que produziu grande quantidade de pinturas. Existe, você não vai encontrar aqui, mas existe também uma grande obra muito importante de desenhos produzidos pelo Van Gogh. Os desenhos dele são tão legais ou talvez até mais legais que as pinturas do Van Gogh. Mas o legal desse livro é que você vai ter a oportunidade de ir folheando, encontrando as pinturas dele e ao mesmo tempo uma biografia que vai correndo paralelamente. Então não tem tanto texto biográfico sobre o Van Gogh, mas o legal é que esse livro vai te colocar em contato com
toda a obra de pintura do Van Gogh. Então é muito legal você olhar mais ou menos em ordem cronológica a pintura do Van Gogh para você perceber as oscilações de estilo que vão existir ao longo da carreira do pintor. É interessante você ter uma visão ampla de toda a obra dele para perceber que ele trabalhou com temas variados, com estilos variados, e é legal porque você também vai encontrar aqui um texto biográfico. A minha última dica do dia de hoje é para você começar a se aprofundar. Então nós temos aqui pela editora LPM, Cartas a Theo. Para quem não sabe, Theo era o irmão do Van Gogh, né? O Van Gogh famoso, o pintor, se chamava Vincent Van Gogh, e ele tinha um irmão poucos anos mais novo que ele, chamado Theo Van Gogh. Ainda tem biografia de Vincent Van Gogh por sua cunhada Van Gogh Bonger, que era a esposa do Theo. Para quem não sabe, o irmão do Van Gogh, Theo, ajudou ele muito financeiramente durante toda a vida dele. Eles trocaram muitas cartas. O principal correspondente do Vincent Van Gogh foi o seu irmão Theo. Mas também essa edição, além de muitas cartas do Vincent para o Theo, há também algumas poucas cartas do Theo para o Vincent. Além disso, existe a biografia da cunhada, a esposa do Theo, que ela escreveu poucos anos depois da morte do Vincent. E ainda existe Cartas de Vincent a Émile Bernard, que é um outro pintor bem mais jovem que o Vincent, para quem ele escrevia, falava sobre arte, falava sobre também as suas aventuras amorosas. Então essa é uma edição bastante interessante. Peço que você preste bastante atenção. Existe uma edição no mesmo formato de bolso que eu mostrei para vocês, um livro um pouco menor, onde tem somente as cartas a Theo. Aqui é uma edição condensada, mas é uma edição bastante interessante, com um pouco mais de informação do que essa outra edição da editora LPM, que traz exclusivamente as cartas de Vincent a Theo. O diferencial desse livro é que você vai ter aqui contato com o Vincent Van Gogh, o famoso Van Gogh, o pintor Van Gogh que todo mundo conhece. Você vai ter contato com ele diretamente, com os pensamentos dele, com o estilo literário dele, com a apreciação dele sobre a sua própria obra. Uma oportunidade também de experimentar, de ouvir o Van Gogh falando sobre a sua vida íntima, sobre os seus conflitos, sobre a apreciação que ele fazia de outros artistas, a forma como ele encarava cada lugar onde ele morou. E o Van Gogh mudou muito de lugar ao longo da vida. Então você vai, enfim, ter contato diretamente com ele através da própria fala dele sobre ele. Eu chamo a atenção que existe um pequeno problema com esse livro. Eu falei das coisas boas, eu vou falar do limite que ele tem também. Infelizmente, primeiro, não estão todas as cartas do Van Gogh aqui. Isso é só uma compilação de algumas cartas que os editores imaginaram que poderiam ser as mais interessantes e mais importantes. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma edição completa das cartas do Vincent Van Gogh, e isso não existe em português, eu tenho em um outro idioma. São 6 volumes enormes, né? São milhares de páginas, então a correspondência do Van Gogh é muito grande, e isso aqui é apenas uma amostragem. Em segundo lugar, eles fizeram uma coisa que isso sim eu considero a coisa mais grave. Eles compilaram, eles recortaram as cartas. Nem todas as cartas são transcritas do começo ao fim, mas só aqueles trechos que os editores entenderam que seriam os mais importantes. Isso facilita a vida de quem não gosta tanto de ler assim, porque vai direto ao ponto que interessa, mas para quem quer fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada sobre a vida do Van Gogh, isso prejudica bastante, porque não é legal você ter uma carta do Van Gogh onde o começo e o fim dela não estão transcritos aqui. Eu, por exemplo, sou extremamente curioso, eu fico atrás da informação mais completa possível. E se você for tão curioso quanto eu, é possível que você fique frustrado com esse limite que essa obra tem. Mas enfim, se você só lê língua portuguesa, essa é a melhor fonte para você ter contato diretamente com o Van Gogh. Tá bom? É isso aí. Espero te encontrar num próximo vídeo. Um abraço.